Nós cuidamos de fazer para vocês um resumo, ainda que breve, como se fosse possível resumir uma das obras extraordinárias de Ubaldi. Todas são. Mas essa nos encanta pelo aporte vibracional e por ter sido escrita com verdadeira paixão. Ascese Mística. Este é o nosso livro. Nós vamos aproveitar as palestras de ontem do nosso Ariston, da nossa Adelaide, e vamos entrar em detalhes, conforme o Ubaldi nos ensina nessa obra, Ascese Mística. Se tem oportunidade, agora estamos aqui diante do acervo de Ubaldi, levem para casa a Ascese Mística e vocês irão se surpreender. As citações todas que apresentaremos aqui foram retiradas deste trabalho de Ubaldi, na sua terceira edição, de 1983, da Fundata. E é uma obra escrita logo depois de Noures, depois de Grande Síntese. Então é o terceiro trabalho de Ubaldi, embora seja o quarto livro na ordem, porque primeiro temos Grandes Mensagens, com a biografia de Ubaldi, a Grande Síntese, Noures e Ascese Mística. Então este é o nosso livro. Neste livro, Ubaldi nos apresentará a evolução da consciência. Ele entra em detalhes sobre o mecanismo evolutivo de que se servem as leis da vida para nos reconduzirem para casa. Ubaldi representa a nossa consciência, como não poderia deixar de ser, como uma esfera. Ontem nós vimos que o nosso Pai também é uma esfera, não é? Então nós somos também a imagem e semelhança de nosso Pai, feitos uma esfera de limites imprecisos. Somos esferas infinitas também. Não sabemos desenhar esferas infinitas, ilimitadas. Então aqui o Ubaldi nos apresenta verdadeiras esferas para representar o domínio da consciência. Que ontem nós aprendemos com Ariston, que vinha a ser consciência, embora não saibamos muito bem definir o que seja consciência. Somos esferas de limites imprecisos. Somos esferas contidas em nós mesmos, embora não possamos delimitar os nossos próprios limites. Mas segundo Ubaldi, nós somos esferas superpostas, porque no processo evolutivo a esfera da consciência vai se dilatando, e à medida que se dilata, ela vai então incorporando as esferas pelas quais ela já passou. Então aqui nós temos diversos níveis evolutivos, o mais x1, mais x2, mais x3, mais x4, mais x5, da representação do nosso Ubaldi, representando então as estratificações da nossa consciência em processo de dilatação. E o Ubaldi nos ensina que em qualquer ponto que nós nos situemos, nós enxergaremos uma esfera acima e uma esfera abaixo daquela em que nos encontramos. A esfera em que estamos situados é o nosso consciente, o nosso momento presente. A esfera acima é o nosso superconsciente e a esfera abaixo, o subconsciente. Então fixemos aqui o x4 e vamos nos encontrar com uma esfera além, imediatamente além a x5, que é o superconsciente ou superconsciência, e abaixo x3 é a nossa subconsciência, representando o resumo de todas as esferas pelas quais nós já passamos. Assim, x2 é um ponto de consciência, tem x3 como superconsciência e x1 como subconsciência. Está compreendido assim? Acredito que está fácil, Então, cada ciclo compreende dentro de si os ciclos menores, dando-nos esta imagem em alvo, que são as esferas da consciência, as zonas
de progressiva dilatação da nossa consciência. Então vamos lá, já que este modelo está facilmente compreensível, né? Situaremos perfeitamente a consciência, a superconsciência e subconsciência em cada momento, em cada passo da evolução, onde se expressa o eu, em processo de crescimento, de dilatação progressiva rumo à sua máxima expressão. Então o Baldi desenha para nós esse simpático gráfico que nós vamos encontrar logo nas primeiras páginas de Ascese Mística. Temos aqui um gráfico com coordenadas ortogonais em V, numa abertura em direção ao céu. Então aqui estão as coordenadas em V, abrindo-se para o céu, com os ciclos sucessivos de consciência em processo de dilatação, determinando-nos várias etapas ou níveis evolutivos, que nós estudaremos rapidamente. Então este gráfico de coordenadas ortogonais tem na sua vertical a evolução e na sua coordenada horizontal a trajetória do tempo como a medida do ritmo de transformismo. Nós vamos situar aqui o aumento do altruísmo para cima e o aumento do egoísmo para baixo. Consequentemente, o altruísmo diminui para baixo e aumenta para cima, e o egoísmo ao inverso. Pois bem, este gráfico de Ubaldi nada mais é do que a mesma expressão de uma espiral evolutiva que se abre na linha do tempo. Por isso nós trouxemos aqui, como o Ubaldi também nos propõe, o desenho da evolução, já muito bem estudado na grande síntese, a trajetória típica dos movimentos fenomênicos, né? Quando o Ubaldi nos demonstra que todos os fenômenos do universo caminham por esta trajetória em espiral. Uma espiral que pulsa e que paulatinamente se abre. Portanto, este desenho é o mesmo, porque poderíamos identificar aqui uma espiral abrindo-se progressivamente através dessas outras linhas que unem um estágio de consciência ao outro estágio de consciência, assim sucessivamente. Nós podemos perceber aí o mesmo desenho da espiral evolutiva. E aqui nós temos os estágios, as zonas de consciência em cada momento do tempo, desde os primórdios da evolução até os altiplanos divinos. E nós vamos detalhar cada nível deste para vocês, e vamos apresentar assim sucintamente agora, né? Nas bases do processo evolutivo nós temos alfa, beta e gama, que é a representação de espírito, energia e matéria, que delineiam para nós o primeiro sistema dimensional, representado por espaço, tempo e consciência. Espaço como o domínio da matéria, tempo como o ritmo do transformismo e do progresso da energia, e alfa, o primeiro despertar da consciência. Depois o Baldi propõe para nós uma primeira zona X1, que é a zona de transição, com as subsequentes zonas de evolução da consciência: a sensorial instintiva, a racional analítica, a intuitiva sintética, a mística unitária, e que o Baldi chamou de inexplorada, e nós tivemos a ousadia de redenominá-la por crística unitária, porque o Baldi também a denomina assim, embora não tenha expresso no seu gráfico. Muito bem, acredito que o gráfico seja de fácil compreensão e espero que vocês então tenham absorvida essa imagem fantástica da evolução da consciência, porque vamos penetrar então em seus detalhes para compreendermos como é a mecânica do processo. Isto é válido para nós, porque à medida que nós entendemos como que se dá
o processo da evolução da consciência, nós com mais facilidade podemos nos amoldar a esta imposição evolutiva, obedecendo assim os fundamentos que estão ansiosos por nos reconduzir à casa paterna. Então aqui temos os planos evolutivos da consciência. No começo, gama, beta e alfa, nós temos uma zona de inconsciência para o espírito, de insensibilidade e de completa entrega ao determinismo, às leis fenomênicas que conduzem o fenômeno de forma automática e precisa nesses limiares, nesses subsolos do processo evolutivo. Então aqui temos o domínio da matéria, a manifestação plena das entidades atômicas, como nos mostrou ontem muito bem a nossa querida Adelaide. Passamos então por uma zona de transição em que a matéria amadurece, se organiza e se prepara para transformar-se em um processo vital, surge a vida, e com a vida a consciência inicia o seu fantástico desenvolvimento evolutivo ao longo do tempo, no grande oceano do tempo, com as infinitas oportunidades que as benesses da vida favorecem este processo. Então entramos na primeira zona de manifestação da consciência, a consciência sensória, no X2, onde se desenvolvem a sensibilidade e o instinto, zona de manifestação primária da vida, nas suas manifestações instintivas. Caminhamos para X3, onde nós vamos encontrar o despertar da inteligência e da razão, e vocês logo irão se identificar que aqui estamos situados no nosso presente. Encontramos-nos com a zona racional analítica, em que então a consciência questiona o meio em que vive e absorve através da razão o que pode perceber da realidade. A partir daí nós passamos à zona seguinte, X4, que é a intuitiva sintética, onde a consciência então, ela deixa o domínio da análise, penetra na síntese e caminha-se para a absorção das verdades absolutas. E então, no novo salto, a consciência caminha no seu processo de dilatação para a zona que o Balde chama de mística unitária, em que, através do desenvolvimento do amor, ele penetra numa percepção mais dilatada do pensamento divino, caminhando, enfim, para a unificação com Deus, a plena unidade, a unção divina, onde nós vamos situar o fim da jornada evolutiva na camada que o Balde representa como mais X6, o plano da consciência crística ou crístico-unitária. Então assim nós temos delineado os nossos passos, aquém do ponto em que estamos e além do ponto em que nos encontramos. Mas vamos observar um pouco mais de perto como se dá este fenômeno interessante de superposição progressiva de camadas de consciência, em que nós vemos uma estratificação da consciência ao longo do tempo. Então nós comparamos o nosso desenvolvimento íntimo com o próprio desenvolvimento da Terra, e que as camadas geológicas vão se sobrepondo e você pode, colocando em amostra essas camadas, estudar o desenvolvimento da evolução biológica através dos registros contidos nessas camadas geológicas. Então aqui estamos com as nossas camadas estratosféricas superpostas ao longo da evolução. Vamos representar o primeiro ciclo de consciência, o menorzinho de todos. Vamos representar aqui o reino elementar, aqui simbolizado pelo violeta,
Então aqui nós temos a primeira manifestação rudimentar de consciência, em que o ser ainda se encontra morto na matéria, mas já manifestando-se no mundo da realidade concreta como um organismo já ensaiando uma organização. Então, este primeiro elemento traz no seu porão, no seu depósito, nas suas camadas inferiores, um subconsciente, que naturalmente se perde para nós. É-nos bastante complicado tentar compreender qual é o subconsciente do mundo elementar. Naturalmente que aí nós vamos nos encontrarmos com todos os impositivos divinos, trabalhando ativamente para que esse elemento possa progredir. Mas enfim, este primeiro reino elementar expressa-se na sua manifestação rudimentar de consciência, como o substrato da matéria. Ele tem um superconsciente que o acena permanentemente, evocando-o a progredir, a subir para a casa superior. Portanto, nós podemos dizer que o superconsciente do reino elementar é o reino vegetal, representado aqui pelo verde. Então, o superconsciente da matéria bruta é o reino vegetal. Com o processo da evolução, naturalmente, o ser conquista o patamar superior, o reino vegetal. Então, a sua consciência se desloca para o que era superconsciência. Portanto, o que era consciência passa a ser subconsciente. O que era super passa a ser consciente. Portanto, o subconsciente do vegetal é o reino mineral. Mas um novo superconsciente convida este ser aqui estacionado a realizar-se numa casa superior. O superconsciente do vegetal é o animal. Com o exercício da vida, o ser progride. Passa ao reino animal, agora representado em vermelho. O superconsciente torna-se consciente. O subconsciente agora passa a ser o que era consciente e resume em si os estágios inferiores. Portanto, o animal traz no seu subconsciente os reinos vegetais e o reino elementar. E vamos assim subindo pela escala evolutiva. O reino animal tem um superconsciente que é o hominal. O animal aspira a tornar-se um ser inteligente e racional. E ele, naturalmente, terminará por evoluir, ocupando assim o próximo andar da escala evolutiva. Mais uma vez, o que era superconsciente torna-se consciente. Portanto, a consciência se desloca, o eu se desloca, e agora o reino nominal traz no subconsciente o resumo do passado: o animal, o vegetal, o elementar. E agora nós temos um outro superconsciente, mais uma vez evocando o eu a progredir pela escalada incessante. Mais uma vez, nós vamos nos deparar com um novo subconsciente acenando-nos agora para a santidade. E uma vez que o espírito consegue subir de nível, o que era superconsciente será novamente o seu consciente. Portanto, a razão no reino da santidade torna-se subconsciente. A razão humana torna-se subconsciente. E chegamos assim ao ápice desta escalada com o reino que chamamos angelical, onde mais uma vez nós nos deparamos com o fenômeno de que o que era super torna-se consciente.
E no reino angelical, por incrível que pareça, nós ainda identificaremos um outro superconsciente, que naturalmente é o encontro com a esfera divina, que resume em si todos os andares da consciência, é a síntese máxima do processo evolutivo, onde então o espírito torna-se consciente, plenamente consciente no que chamamos inconsciente divino. Portanto, esse espaço em branco em torno dessas esferas em processo de dilatação, nós podemos identificar como o campo divino, como o grande consciente que alberga toda a criação, oriundo do nosso Pai, a grande esfera, e nós estamos então absorvendo cada vez mais espaços dentro desta grande esfera. Então nós podemos nos comparar neste processo evolutivo como alguém que ascende através de um oceano. Como se nós partíssemos das profundezas abismais deste oceano até a sua superfície. Esse é o processo evolutivo. E nós vamos nos iluminando à medida que nós ascendemos. Começamos com um fósforozinho, depois uma lamparina, depois um lampião, depois um farol, iluminando cada vez mais porções maiores ao nosso derredor e vamos assim absorvendo até que nos transformamos no próprio oceano. Assim é o processo da evolução da consciência, onde a consciência vai se engrandecendo, vai se dilatando até tornar-se o próprio infinito, como diz o Baldi. Muito bem, vamos nos situarmos no nosso presente, para que a lição se torne ainda mais precisa. Nossa posição atual. O Baldi nos situa aqui, em X3. Aqui estamos nós, na nossa elaboração evolutiva presente. E a partir daqui nós vamos situar uma fase infra-humana e uma fase super-humana. Então a fase humana em que nós estamos na nossa elaboração evolutiva compreende para nós 3 andares, 3 estágios que estão próximos de nós. Nós trazemos em nós o subconsciente e o superconsciente. O subconsciente representado pelo X2 e o superconsciente representado pelo X4. Então nós estamos ascendendo por um edifício que já está pronto. Este é um conceito de evolução importantíssimo para nós. Nós não estamos caminhando ao acaso. Nós não estamos pesquisando caminhos em absoluto, porque o caminho está pronto dentro de nós. Ele já está delineado no edifício evolutivo que todos nós trazemos no nosso interior. E este é um estranho edifício, porque ele tem o formato de um funil, através do qual nós estamos ascendendo, percorrendo os seus andares, em voltas, porque naturalmente o caminho mais rápido é darmos voltas, né? Confeccionando assim a espiral evolutiva, né? Nós costumamos dizer, perguntando, né, por que damos voltas e voltas? Por que não vamos em linha reta? Porque a linha reta é a mais difícil. Vocês já viram algum ciclista subir um morro íngreme de forma reta? Não, ele faz zigue-zagues, né? Porque é a linha de menor esforço. Muito bem, então nós estamos aqui. O nosso superconsciente é a consciência intuitiva sintética. O nosso subconsciente resume o passado da evolução, representada pela consciência sensória instintiva. E nós estamos, então, entre essas 2 camadas de consciência. A superconsciência que nos evoca e o subconsciente que também nos convida a permanecermos nele. O superconsciente representando o nosso futuro próximo e o subconsciente significando toda a bagagem do nosso passado. Então é como se nós morássemos num castelo, tendo abaixo de nós o porão, onde nós guardamos tudo o que já aprendemos, todas as experiências arquivadas, e temos o sótão, que nos evoca a pesquisar o que há nele.
E com o passar do tempo, o que era sóton transformar-se-á no andar da nossa consciência e haverá um outro sóton. E o que era a consciência será depositado no porão. Assim se dá o processo da escalada evolutiva. Nós podemos caracterizar 3 tipos de homens em base a esta compreensão. Nós nos lembramos nesse instante de uma obra fantástica, um dos grandes escritores da nossa humanidade, Dostoiévski, o escritor russo. Ele escreveu uma obra, Os Irmãos Karamazov, e nesta obra ele caracteriza 3 tipos humanos, que são os 3 irmãos, o Dmitri, o Ivan e o Alyosha. O Dmitri é um indivíduo embrutecido, encolerizado, dada a agressividade física, é um sujeito de difícil trato. O Ivan é um intelectual, mas ele exercita a arte da astúcia, da malandragem, ele vive atrás de proventos, de lucros e de interesses que venham engordar, né, o seu eu. É um indivíduo muito racional e frio, calculista. E o terceiro irmão, o Alyosha, é um místico, interessado em questões religiosas, em assuntos que extrapolam a vida habitual. Então, estes 3 irmãos compõem essa história dos irmãos Karamazov, mas é uma representação muito bem caracterizada dos 3 biótipos ou biotipos que nós encontramos na nossa sociedade. Portanto, nós vamos identificar na nossa sociedade indivíduos que ainda vivem na esfera instintiva, são quase que homens animais, são os homens guerreiros, dado a conquistas de territórios e de fêmeas, né? E fêmeas guerreiras também, né? Dadas a conquistas de territórios, né? Nós vamos identificar esses seres muito bem. Eles estão presentes em nós, né? Porque nós costumamos chegar em casa à noite, o que fazemos de imediato é ligar as nossas televisões, né? Percorremos os nossos canais e onde tem lá, né, um homem guerreiro se expressando em prepotência, é ali que nós vamos ficar, é ali que nós temos os nossos interesses reais, né? Porque ainda somos bastante aguerridos, né? E as carnificinas, as guerras, os enfrentamentos físicos ainda exercem um grande atrativo para nós, né? Então este é o homem do passado. Mas este homem do passado, ele está fadado à extinção, porque a vida quer que o passado seja superado. Por isso nós achamos um absurdo os nossos filmes de ficções científicas, né? São filmes bonitinhos, cheios de efeitos especiais, mas que projetam o homem guerreiro no futuro. Porque vemos aí as guerras nas estrelas, né? Os aguerridos pilotando naves interestelares dotadas de canhões fantásticos, né? Mas o futuro não será este, em absoluto. O Senhor do futuro já está delineado pelas leis da evolução, já foi apresentado pelo Cristo, né? O homem manso, né? O homem que vence os instintos do guerreiro e da astúcia e se transforma no santo, que é o homem do futuro, o X4, para onde estamos encaminhando, né? Por isso nós costumamos dizer que temos dentro de nós um plural singular. Nós vamos nos transformar em Francisco de Assis. Esse é o nosso futuro. Todos nós nos transformaremos em Franciscos de Assis. É o futuro que nos aguarda na próxima etapa da evolução. Então nós estamos encaminhando para a esfera do homem intuitivo, a esfera da síntese, onde nós deixaremos essa cansativa elaboração de análise. Nós nos libertaremos do cipoal analítico em que estamos presos, onde vemos a ciência pesquisar na matéria exaustivamente, seguindo as suas estruturas cada vez menores, na intenção de compreender o todo mediante a compreensão da parte. E não será assim, né? Então o nosso futuro já está muito bem delimitado dentro de nós e compete-nos então um grande esforço
de realizarmos dentro de nós esse futuro próximo. Então aqui estamos de novo com a esfera da consciência, mostrando aqui as suas camadas. O nosso consciente presente, o X3, o nosso futuro próximo, o X4, e o nosso passado mais recente, o X2. Aqui nós temos o homem animal, o homem racional, o homem intuitivo sintético, o homem de moral elevado, o homem evangelizado. Esses são, então, as 3 camadas da consciência, e aqui está resumido todas as camadas do nosso passado. Naturalmente que no futuro aguarda-nos o paraíso e o anjo, e no passado nós temos o inferno e a besta. O nosso eu é uma nuvenzinha indecisa que flutua por essas camadas da consciência, né? E no estágio em que nós encontramos na atualidade, nós já temos o livre-arbítrio. Penetramos no momento da evolução, em que chamamos de evolução consciente, porque agora, em decorrência da nossa evolução, nós deixamos de ser crianças espirituais, passamos a ser adolescentes do espírito, então agora a lei nos faculta escolhas. Nós temos a possibilidade de situar os nossos interesses na camada inferior, vivenciando com intensidade o homem do passado. E com frequência nós fazemos isso sem nos darmos conta, né? Basta um camarada nos fechar no trânsito e nós evocamos o nosso cavalo, né? Somamos o cavalo aos cavalos do motor e vamos lá, né? Vamos para a luta. E nesse momento a gente quer passar por cima dele, né? Não dá para fazer, mas se desse a gente passava. Então estamos diante da grande luta da vida, por vezes nos servindo deste velho homem que insiste em não morrer. E nós conhecemos os prazeres deste homem, não é verdade? Dizemos que lá no andar de baixo tem orgias, né? Mas são tão gostosas, né? Tem uma churrasqueira danada, tem cerveja à vontade, né? Mulheres e tudo mais, né? Onde nós podemos satisfazer abundantemente os nossos apetites subdiafragmáticos, né? Que são os apetites básicos da vida, né? Estômago e sexo, né? E para que precisamos mais, né? Não é isso? Não precisamos mais nada. Refastelarmos nas nossas gostosuras e delícias, né? Satisfazermos a sexualidade e pronto, né? Será isto o objetivo da vida, né? Serão essas as maiores alegrias a que estamos afeitos? Evidente que não. Nós desconhecemos as alegrias dos santos, né? Mas nós costumamos raciocinar assim: será que as alegrias que nós desfrutamos no nosso reino nominal são superiores às alegrias do reino animal? Claro que sim. Os animais são exíguos, né, nas suas satisfações. Hoje nós temos um grande leque de satisfações, temos, né, a intelectualidade, né, as alegrias de conhecer e de entender e compreender, temos as alegrias da afetividade, né, e muitos outros sabores, né? Temos as nossas quinquilharias eletrônicas, né, à disposição de todos nós, que muito nos alegra, né? Então nós temos uma série de confortos, de satisfações, de bem-estar que vivemos num plano em que estamos, de forma que ninguém quer voltar, né, a ser animal de novo. Mas nós olhamos para cima, para a casa mental que nos espera, e pensamos assim: mas esse negócio de ser santo não deve ser lá grandes coisas, né? Ficar chupando ovinha, ouvindo os anjos tocarem harpas, mas que paradeira, né? Então a gente desconfia dos sabores da santidade, né? Mas o único caminho que nos é possível para que a nossa alma não se entedie e para que nós não venhamos a sofrer graves consequências do atraso evolutivo ou mesmo, né, da involução, o nosso caminho é para o alto. É para um mergulho nas camadas interiores da nossa consciência, realizando em nós o próximo passo,
a próxima fase do processo evolutivo. Precisamos realizar em nós a santidade. Por isso, a casa mental superior, a esfera da consciência superior, está irradiando a todo instante em nós os convites para que nós possamos ascender e praticarmos as virtudes do amor. E é em atenção a estes apelos que vocês estão aqui hoje, naturalmente, Poderiam estar aí em muitos outros lugares, claro, Mas em atenção a estes apelos da casa mental superior, vocês sentem a necessidade de entender, de aprender e de praticar aquilo que a vida está nos evocando. Então, no nosso futuro próximo está a realização da santidade e da mansuetude, Portanto, nós confirmamos Jesus quando nos diz que os mansos herdarão a terra. Os senhores do futuro serão os homens evangelizados. Então, nós não teremos no futuro próximo a terra habitada por seres aguerridos, astutos, altamente desculpe o atropelo aqui, fartos de recursos técnicos, Uma sociedade extremamente desenvolvida do ponto científico, não. Nós teremos sociedades extremamente desenvolvidas do ponto de vista do Evangelho. Este é o futuro brilhante que nos aguarda, porque a Terra deixará de ser o inferno que é, a partir do instante que nós deixarmos de sermos também os demônios que somos. Então a terra será o jardim quando a besta se tornar um anjo, E a vida está investida neste processo. Por isso os anseios que trazemos em nós são anseios infreáveis, insuptáveis, que nos evocam então ao crescimento permanente, à dilatação da nossa consciência, Mas na atualidade, subir para a zona mental superior é uma questão de escolha, porque a vida respeita as nossas opções, Portanto, o homem que habitará esta terra neste milênio, neste terceiro milênio, não será mais o Homo sapiens sapiens, Será o Homo sapiens sereníssimos, Já está biologicamente denominada a nova espécie. O professor Valdo Vieira que deu-nos essa denominação, E foi logo apelidado de serenão, Então a terra será habitada pelos serenões, Pelos homens serenos e mansos. Esse é o futuro próximo e nós só podemos sorrir diante desta promessa da vida, Porque enfim nós poderemos respirar tranquilamente neste planeta. Os nossos filhos poderão sair, para as suas noitadas e nós dormiremos tranquilos, Sem a preocupação de que eles poderão não voltar, Então a vida será mais amena e deixará de ser esta grande luta que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Aspiramos por este dia, façamos a nossa parte, construindo em nós ou edificando em nós aquilo que a vida pede para que seja construído ou reconstruído em nós, Este é o caminho possível, o caminho que nos permitirá a maior alegria e a maior realização possível no futuro imediato. Então não há dúvida de que nós deveremos aprender uma série de novas habilidades, como as nossas crianças já saem, com o dedinho procurando botões, E nós, naturalmente, iremos participar de um mundo cada vez mais digital, um mundo cada vez mais imaterial, E observando a evolução da tecnologia, nós nos surpreendemos que a ciência, sem se dar conta, está percorrendo exatamente este caminho. Olha como que as coisas estão se evaporando aos nossos olhos, O LP se transformou num CD, Foi uma maravilha, e agora cadê? Você não vê mais onde é que está a música, Ela está completamente imaterializada, assim, o dinheiro também, não é verdade? Nós temos uns tantos digitais no banco, mas você não vê mais o dinheiro, as coisas estão se tornando sutis aos nossos olhos, porque observamos que a vida caminha para a imponderabilidade, E o futuro caminha também para a imponderabilidade, Muito bem, então uma questão de escolhas. Onde vamos chegar nessa escalada?
O que nos espera no passo seguinte? Até onde vamos? Então vamos penetrar, ainda que rapidamente, em algumas características desta zona que nos aguarda, a superconsciência. Porque nós queremos ir rumo a esta conquista fantástica, que irá nos dotar também de recursos extraordinários, nos fará mais felizes, seremos mais livres, libertos de nós mesmos e de uma série de amarras que ainda nos retém nos planos inferiores da vida. Vamos resumir aqui na superconsciência, constituindo aqui para vocês uma estranha fórmula, a fórmula da superconsciência. Superconsciência para nós é o mais x4, o mais x5, o mais x6, todas as camadas superiores da evolução da consciência, do edifício evolutivo, né? É este caminho que já está pronto dentro de nós. Nós dizemos que o Pablo Neruda nos deixou um dito muito bonito, né? Não há caminhos, el caminho se hace ao caminar, né? E não é verdade, né? É bonito dizer isso, não há caminhos, nem o caminho se faz ao caminhar, não há caminho. A estrada de volta para casa está perfeitamente delineada no nosso interior, né? E nós encontraremos este caminho rumo à nossa superconsciência. Então a superconsciência vai resumir para nós o estágio X4, que é a consciência intuitiva sintética, o X5, que é a mística unitária, e a C6, que é a crística unitária. O que há nessas regiões que nos aguardam no futuro? Nós, como crianças temerosas, né, tentamos enxergar com pequenas gretas e nos assustamos diante do infinito que nos aguarda, né? Preferimos o piso firme que nos sustenta do que o voo que nos aguarda, porque voar exige uma série de habilidades. É preciso desenvolver asas, não é verdade? Sem as asas não há como transpor o abismo que nos separa de nosso Pai. Mas nestes planos superiores aguardam-nos paisagens inimagináveis, aguardam-nos maravilhas inconcebíveis. Diz assim, horizontes, diz o balde, né? Aqui em Deus Universo, horizontes novos e ilimitados, inexplorados continentes do espírito, repletos de riquezas ignoradas, vastidões abismais de infinito sobre os quais a alma se debruça em vertigem. O homem ignorante nos suspeita. Qual o futuro que ali o espera? Além do infinito astronômico existe o maior infinito espiritual. Então este infinito espiritual, transbordantes de alegrias, de realizações, de fantásticos conhecimentos, de paisagens que nós não podemos conceber ainda, aguarda-nos no nosso futuro. E nós desconfiamos disto, não é verdade? Nós nos lembramos nesse instante, assim rapidamente, daquela história do peixinho vermelho que Emmanuel nos conta na obra Libertação, né? O pequeno peixinho vermelho, muito curioso, o serelepe descobre numa lagoa lodosa em que vivia com os peixes pachorrentos, ele descobre uma grade e por ser ele bastante magro, ele consegue atravessar essa grade a despeito de perder algumas escamas e ele cai num pequeno córrego, num rio, num grande rio e chega no oceano. E se deslumbra diante daquele universo imenso. Então ele se ressente dos seus irmãos, que estão lá naquele lago nodoso, contido, restrito naquelas paisagens sombrias e não consegue imaginar aquela maravilha estupenda que os aguarda. Então o peixinho volta, né, pelo grande rio, pequeno rio, vai ao córrego, esfrega-se de novo com dificuldade naquelas pequenas grades, penetra no lago nodoso de novo e anuncia aos pachorrentos: há um outro universo nos aguardando, há um oceano imenso de possibilidades nos esperando, temos que emagrecer para atravessar a grade. Mas os pachorrentos não dão
a mínima atenção a ele, né? Continuam respastelados naqueles baixos prazeres e acham que aquela lagoa nodosa e escura é tudo o que existe, né? Não dão confiança ao peixinho vermelho. Então estamos aqui com o nosso balde, né? Assim como o André Luiz, né? Peixinhos vermelhos que com sacrifício vêm até nós, na nossa lagoa nodosa, anunciar-nos a existência de um universo ilimitado, além das nossas parcas possibilidades, né? E completa o balde, como homem diante dessa promessa do futuro, como homem se debate até a morte, disputando migalhas de um pequeno grão de areia perdido nesse universo imenso. Qual o sentido disso, né? Por que lutarmos por conquistas tão provisórias e vis? Porque nós vivemos como alguém que constrói castelos numa praia, né? Castelos de areia, e vem a onda do tempo e derruba permanentemente estas vãs construções, né? Em que compete-nos evadirmos-nos desta praia, irmos ao oceano infinito, onde nós nos depararemos com verdadeiros valores eternos. Então a superconsciência se abre para possibilidades inimagináveis por nós. Mas a superconsciência já está delineada no interior de cada um de nós, porque é o caminho natural da evolução. Nós não poderemos nos evadir destes convites. Alguns tardarão mais do que os outros, mas diz-nos o balde, todos chegarão. Alguns com maiores dificuldades, outros com maiores facilidades. Alguns, dizem-nos os espíritos, né, serão inclusive evadidos para outros mundos, né, e terão que repetir lições, enquanto que outros terão o seu caminho facilitado, que são exatamente aqueles que saberão fazer as escolhas adequadas, né? Então é um fenômeno de evolução biológica. É um fenômeno universal, é um processo de desmaterialização e progressiva purificação. Por que purificação? Porque nós estamos contaminados com os resíduos da queda. Nós vivemos embalados pelos vis interesses do antissistema, então precisamos de purificar-nos para adentrarmos os reinos do infinito. Precisamos desfazer-nos de nossas vestes grosseiras, como nos explicou o nosso Ariston, né, Ariston? Desenvolvermos-nos, né? Um conceito belíssimo, né? Que nós vamos tirar os nossos envoltórios e vestirmos-nos com as vestes nupciais, né? Para participarmos das núpcias divinas, né? Nós nos transformaremos em seres incorpóreos, como veremos a seguir. É um processo de transhumanização da personalidade. E vamos ver logo mais, é um processo de morte da personalidade humana e um renascimento de uma nova manifestação de individuação divina em nós. É um processo de libertação e superação de todos os nossos limites e nossas amarras. É uma reabsorção do distinto no todo, da consciência individual na consciência divina. É um processo de harmonização e unificação. É uma convergência de todas as forças, de todos os movimentos. É, sobretudo, a expansão do amor. Portanto, a superconsciência é a meta suprema da evolução. São definições do nosso balde. Aqui nós temos a Sese Mística, página 231, né? Da terceira edição, como já afirmamos, né? É uma transformação dimensional. Então, na verdade, nós não iremos a lugar algum, né? Porque muitas vezes nós admiramos um céu noturno e achamos que temos que ir às alturas deste infinito espacial para chegar a Deus. Não. Não é bem assim, né? Não se trata de percorrermos espaços, mas de saltarmos níveis dimensionais, né? Portanto, nós estamos tão próximos do infinito quanto qualquer outro neste universo, né? Deus está tão perto de nós quanto está do infinito astronômico, né?
Então não se trata de uma transformação, de uma progressão espacial. Não é um agigamento do eu humano, mas a sua transformação. É o mais imponente fenômeno da vida humana, porque assinala a reaproximação com Deus, o centro do universo e da vida, meta de toda a existência. É para os que amadureceram, aqueles que sentem e podem, por isto, compreender. Esses descobrirão um novo mundo, os outros não poderão entrar. É uma afirmação muito séria, né, de Ubaldi para todos nós. Na atualidade, esta via não está aberta a todos, né? Ela está disponibilizada para todos, mas todos não poderão ainda entrar, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos, nos afirmou Jesus, né? Não se trata de uma expansão para fora. Isso também é uma concepção difícil de nós entendermos, né? Nós temos certas dificuldades de compreendermos que aqui está o nosso limite. A matéria é o nosso limiar. O nosso infinito está para dentro, né? Os reinos superiores da consciência são internos em nós. Nós somos infinitos para dentro de nós, né? E temos dificuldade de mergulharmos os olhos para o nosso interior e divisar qualquer coisa, não é? Então nós achamos que vamos crescer para o exterior, né? Engrandecermos-nos, tornarmos gigantes humanos, mas não é bem assim. É um crescimento para o interior. O reino de Deus está dentro de vós, já disse Jesus, né? Então não é uma expansão especial em absoluto. É uma expansão para o interior do homem, onde está o infinito. Já está pronta dentro de nós, escancarada diante dos nossos olhos. Criá-la não é o que nos compete fazer, mas sim desenvolver a capacidade de percebê-la. Isso é extraordinário, né? Esses recursos já estão em nós, já nos pertence por herança divina. Basta nós criarmos condições de perceber. Quando se pensa que o segundo termo é o divino, pode-se imaginar desde já que vertigem da exaltação da consciência pode representar. É algo inimaginável para nós, né? Essa expansão interior que é naturalmente a nossa aspiração máxima. Não é à toa que nós temos desejos de conquistas permanentes, né? Dentro do que o Ubaldi chamou da insaciabilidade do desejo. Nós queremos sempre mais, né? Queremos sempre um carro melhor, um imóvel maior, né? Mais dinheiro no banco, mais títulos, mais sabedoria, mais prestígio. Então nós temos um anseio permanente de expansão, né? Só que nós não estamos muito bem direcionados neste anseio. Nós achamos que a alegria da nossa expansão é motivada pela conquista de bens, né? Pela imposição de poder nas sociedades em que vivemos, enquanto que não, a verdadeira expansão é interior, né? Que é a expansão divina. É a maior alegria do ser. Não há outra possibilidade para a nossa alegria. Aí nós vamos discordar do Ariston, né? A nossa alegria não está nas piadas, né? Embora as piadas refresquem muito, né? A nossa laboriosa caminhada, a amargura de todos os dias, né? E a alegria maior que vivemos é a alegria que distribuímos, né, Ariston? Né? Porque a gente sente uma alegria imensa quando o outro ri, né, também, e nós rimos juntos. Por isso que a gente gosta de contar piadas, né? Porque nos dá alegria, a alegria compartilhada, né? Então, a maior felicidade possível do homem é aquela que ele compartilha, né? A despeito da nossa egolatria julgar o contrário, né? Mas então, na expansão da consciência reside a maior realização humana possível, a maior felicidade possível ao Filho de Deus. Aí nós vamos encontrar o êxtase máximo prometido à alma, como herança divina. A mutilação do desejo e a aceitação do sofrimento se transforma então na multiplicação e expansão do amor,
e a dor se torna felicidade. Então não há outro caminho para a felicidade. Não é à toa que Jesus disse que o seu reino não era deste mundo, né? A sua realização não estava aqui. A sua realização máxima estava no mundo divino, que ele trazia naturalmente dentro de si, né? Por isso a promessa do Evangelho, que nos últimos tempos os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. Quem tem ouvidos, ouça, né? Será a máxima plenitude, o máximo regozijo, né? Que o Evangelho simboliza como a glória a que todos nós nos destinamos, né? Como chegar a esta realização plena que o futuro nos aguarda? E olha que muitos de nós costumam mirar este futuro e pensar assim: puxa, mas já está tão longe, isso está na ordem de milhões e milhões de anos para chegar à consciência crística unitária. Vamos despender milhões e milhões e milhões de anos. Não é verdade, né? O nosso amigo Luiz Roberto, cadê o Luiz Roberto? Já nos mostrou um artigo do Projeto Gama dizendo que o universo está morrendo. Já perdeu 50% do brilho, né, da energia radiante em 2 bilhões de anos, né? Então, olha lá, pense bem, não temos bilhões e bilhões de anos pela frente não, né? Alguns milhões pode ser, né? Mas o universo está morrendo rapidamente. Temos pressa de sair dele, né? Porque ai de nós se não nos libertarmos do nosso universo apressadamente, né? Qual é o método? É claro que nós já sabemos, eu não precisaria estar aqui lembrando-lhes o método. O balde não precisaria despender tanto esforço para nos lembrar do método. Nós sabemos. Qualquer um de vocês responde essa pergunta. Eu nem vou, né, me deter tanto assim. Vamos apenas ver o que o balde nos escreveu resumidamente, né? Guiar e não destruir as paixões, para se alcançar o domínio e não se esterilize na sua simples destruição. Não podemos criar o vácuo dentro da nossa alma, né? Destruindo as nossas paixões. Temos que transmutá-las, reorientá-las, né? Para que este vácuo não nos destrua. Romper por evolução o ciclo que se fechou à razão. A razão é insuficiente para atingir as altitudes do espírito. A razão procura, mas só o coração encontra. Nós vamos entender isso perfeitamente, né? Precisamos da razão para amadurecer a compreensão, mas temos que nos evadir de seus estreitos círculos. Por quê? O superconsciente não se consegue mediante poderosas argumentações, laboriosas pesquisas ou através da prepotência da lógica e da razão. Não vamos encontrar superconsciência nos grandes laboratórios da ciência moderna. Não. Vamos encontrá-lo na poesia e na simplicidade do Evangelho. Ali está o segredo. Por isso o método sublime é o Evangelho. O Evangelho é o método. Nele, como em nenhum outro, transparece a divindade na sublime poesia do amor. Então Jesus já nos delineou a metodologia para chegarmos às realizações do superconsciente, né? E não podemos dizer, não conheço e não sei. Evidentemente que todos sabemos. Fazer-se pequeno nos interesses do ego, para fazer-se grande nos interesses do amor. Romper a casca dura do egoísmo, para deixar o germe da espiritualidade aflorar em nós. Por isso Jesus nos disse que se o grão não morrer na terra, não produzirá, né? Por isso Jesus disse, né? Aquele que quiser a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que doar a sua vida por amor, ganhá-la-á. Porque, evidentemente, apenas através do amor é que nós chegaremos à máxima realização em nós, né? Mas antes de chegarmos às realidades da superconsciência e todos os seus êxtases, nós temos que passar por zonas de sombra que residem em nós, né?
Infelizmente não vamos poder nos deter muito nisso, mas o Baldi escreve para nós um capítulo sobre a noite escura da alma, né, já descrita pelos santos que viveram o processo de ascese mística, como Santa Teresa d'Ávila, né, São João da Cruz e outros, né? Ocorre o fenômeno da absorção do eu inferior no eu superior através da noite escura dos sentidos. E aqui temos Jesus no jardim de Getsemane, né? Em que ele entrega o seu eu inferior, motivado pela expansão do eu superior. No processo de evolução também devemos passar apressadamente por aqui, em decorrência do nosso tempo, mas o Baldi delineia para nós como se dá esse processo de expansão da consciência, né? Primeiramente, da fase partícula à fase onda, da fase matéria bruta à fase diáfana, em que o indivíduo humano, a personalidade humana se desfaz e se converte em onda, um ser radiante, superando assim os seus invólucros mais densos, mas ainda vive na localidade, como correntes de pensamento, como noures, né? Seres que se ligam por ressonância, onde desaparece a personalidade humana tal qual a conhecemos, e os indivíduos vão se diferenciar então por tonalidades vibratórias. Então são seres evoluídos, né? Seres espirituais que trafegam pelo nosso universo em forma de correntes de pensamento, mas ainda assim um fenômeno local, espíritos ainda vestidos de conformações exteriores, porque nós iremos depois a última fase, que é a fase de consciência pura, onde o espírito então se desveste de todos os seus envoltórios e torna-se um ser incorpóreo, destituído de qualquer expressão de manifestação exterior. Aí sim, o ser se converte em algo que nós não podemos desenhar para vocês. Não é uma luz que brilha no universo. É algo que vai além disso, né? Um ser que se transforma em pensamento puro, né? Então aí ele se funde no todo. E ele supera as dimensões do espaço e do tempo. Então ele se evade completamente do antissistema e é absorvido no sistema. Ele se torna então um fenômeno não local, né? Não temos tempo de parar nisso aí, mas vocês talvez estão se lembrando, né, desses conceitos da física moderna, de localidade, onde se dão os processos espaço-tempo, e não localidade, onde não há processo espaço-tempo, né? Só lembrando para vocês que a não localidade, né, o infinito verdadeiro, não é um espaço que se multiplica interminavelmente, é a não existência do espaço, né? E o tempo não é um tempo que badala o seu ritmo ad eterno, é a não existência do tempo, né? Então a não localidade, que é a configuração do sistema, é um outro domínio do ser, onde não há tempo, inexiste o tempo e inexiste o espaço. E nós nos encontramos com um presente eterno, né? É isso aí que nós não entendemos muito bem, mas que nós viveremos na plenitude da consciência. Então espera-nos o estado de pura consciência, que é a máxima expressão da superconsciência, que é a fuga do tempo e do espaço, superação das formas, multiplicação em novas forças e vivência do verdadeiro estado unitário. Sua expansão não terá limites, como não os tem a divindade. O ser sai da localidade através de um salto, né, que poderíamos até chamar de salto quântico, deixa o nosso universo nos seus estreitos domínios e penetra então no domínio divino, né? O eu existirá somente na forma desse dinamismo, superando as dimensões do espaço e tempo. O amor entra e a morte é vencida nesse triunfo. O ser deixa a roda reencarnatória, o samsara, a roda da vida, né? Nós deixamos então o processo reencarnatório para trás, deixamos de sofrer essas injunções dolorosas de nascer, crescer, morrer, para tornar a nascer, tornar a crescer, tornar a morrer, né? Penetramos então no verdadeiro infinito, que não é imenso, o incomensurável, como se costuma pensar, não é grande nem pequeno, é simples, é uma atmosfera natural e tranquila, na qual caíram os limites, foi superada a negação, um oceano luminoso e tranquilo, livre e sem turbulências. O espaço e o tempo são trevas, cisões, prisão, barreira, negação. O infinito é um estado de repouso. Aí o espírito chegou, ultrapassou sua dor, seu trabalho. Nessa dimensão superespacial, o universo e o ser têm a mesma dimensão. Então essa é a concepção de Ubaldi
do que aguarda a alma na realização máxima da sua superconsciência. O ser e o universo terão a mesma dimensão, né? Então nós experimentaremos nessas altitudes, nesses altiplanos do espírito, nós experimentaremos a máxima realização do ser, o cântico da unificação. Quando é atingida a sintonização e completada a unificação, a verdade então se torna um cântico divino, uma harmonia suprema, um incêndio de amor, em que a alma já não se sente a si mesma como coisa distinta, né? Está concluído, está consumado, o ser voltou ao céu, né? Isso será a morte do eu? O nosso tempo, infelizmente, não nos permite conjecturas mais abrangentes sobre este estranho conceito, né? Que por muitos nós tememos pela dissolução da nossa individualidade, né? Nós vamos apenas deixar aqui para vocês um curioso conhecimento que advém lá da tradição védica, né? Como fazer para que uma gota subsista, para que uma gota não morra, não deixe de existir, não evapore. Qual é o segredo para que esta gota torne-se eterna? Dissolva no oceano. E a gota se tornará o oceano. Ela não deixará de existir, né? Então, de alguma forma, nós continuaremos, porque o eu sou, a individuação da substância divina em nós é indestrutível, né? Perde-se a individualidade humana para se adquirir uma nova e imensa no seio de Deus. Morre-se em si mesmo, no próprio egoísmo, para ressurgir em todas as coisas. Então o eu se funde ao todo sem se destruir. Não haverá morte para nós. Então o Baldi aqui agora vai nos apresentar outro aspecto do gráfico de evolução da consciência, mostrando-nos que no processo de dilatação da consciência, nós vamos nos fundindo às outras consciências que nos acompanham, num processo de fusão de consciências. Aqui estão seres próximos percorrendo a mesma evolução e essas esferas vão se fundindo, como que absorvendo uma a outra. Mas o Baldi nos explica que nesse processo, essa distância entre duas esferas de consciência jamais se anula, jamais se torna perfeita identidade, porque haverá sempre um limite entre uma e outra. Experimente dividir 1 por 2, 1 por 4, 1 por 8, 1 por 16, 1 por 32, 1 por 34, isso tem fim? É infinito, não é? Quantos números existem entre dois números inteiros? Infinitos, né? Porque jamais haverá uma coincidência perfeita. Porque a zona de consciência, a zona de não consciência é tal que jamais se anula. E antes de nós passarmos então às esferas superiores da consciência e unificarmos-nos com Deus, é indispensável unirmos-nos entre todos. Essa jornada tem um fim. O Baldi, na obra Que é de Salvação, afirma-nos que é extremamente incoerente um conceito de evolução sem fim. Um conceito de evolução que não tem um começo e um término. Um conceito de evolução sem um telefinalismo, sem um propósito. E lá ele nos afirma: o caminho da evolução é limitado, tem o seu ponto de chegada marcado pelo retorno ao sistema. E na obra Ascese Mística, a elevação progressiva termina no reino dos céus, né? Demonstrando-nos que a nossa evolução tem um paradeiro. Ao unirmos-nos à esfera divina, não teremos mais onde ir. Não será mais possível o progresso. Cessa a evolução. Isso para nós é um alívio, né? Porque essa de ficar caminhando por uma estrada infinita ad eterno é bastante cansativo, né? Portanto, a evolução termina no reino de Deus. A evolução termina na nossa junção ao Pai. A evolução termina com o nosso retorno à casa paterna, né? Isso está muito bem delineado nas futuras obras de Ubaldi, né? Aí uma representação sumária, evidentemente, do reino dos céus, né? Pueril. Mas nessa questão toda, é importante a fé. Crer, porque só a tua fé, base de impulsos ascensionais,
tornará objetivas e tangíveis essa realização última que hoje te aguarda. Né? Acredite nisso, porque é acreditando que nós vamos alcançar essas grandes realizações e superar assim todas as nossas dificuldades. Todas as nossas dores, nossas vicissitudes se converterão na maior alegria possível. Temos pressa. Nosso amigo Eugênio Consoli, um estudioso de Ubaldi, dizia-nos com veemência: o tempo urge. Né? Você se lembra dessa frase que ele insistentemente dizia: o tempo urge, temos pressa de realizar o divino em nós. Quem aqui não está cansado dessa laboriosa jornada evolutiva na grande noite do tempo, não é verdade? Lançamos os nossos olhares para a retaguarda de nós e quanto caminho percorrido, né? Quanta dificuldade já superada, mas quantas limitações ainda nos vestem a alma que devem ser rompidas, né? Lançamos os olhos para o horizonte próximo e dizemos quanto ainda a ser conquistado. É preciso crer e nutrir em nossos espíritos a vontade soberana de nos mover, de sair da nossa inércia, do nosso comodismo, de burilarmos a nossa razão, de esgotarmos os limites do intelecto para rompê-los, de sensibilizarmos as nossas almas, abrirmos-nos como uma flor se abre aos raios do sol, abrirmos-nos aos raios poderosos do amor, como nos disse Adelaide, capaz então de turbinar a nossa caminhada evolutiva, conduzindo-nos apressadamente aos braços de nosso Pai. E temos uma notícia interessante, que está em Ubaldi, né? Não temos tempo de mostrar para vocês, que o terceiro milênio é o milênio decisivo para muitos de nós, em que nós poderemos sim, neste terceiro milênio, atingir a santidade e rapidamente chegar à plenitude divina. Né? Estamos diante de um dilema: ou ressurgir no espírito ou morrer na matéria. Os que negarem ficarão em suas trevas. Paz, alegria para todos nós. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org